Fala galera, fala pessoal do canal Templário, Cruz Maltino Júlio aqui novamente para podermos falar das propostas que o Vasco fez em relação ao Bruma, ao Brian Rodrigues, para poder falar do Grego. Tem novidade em relação ao Grego também, tem novidade em relação ao time que enfrentou ontem o Volta Redonda e quase que perdeu se não fosse Verratti, hein? Tudo isso e muito mais aqui no Templário, Cruz Maltino. Deixa o like e a gente começa aqui esse vídeo falando do empate de ontem com os dois gols Salvador do Verratti, quase que o Vasco perde o jogo. E eu vou ser bem sincero para vocês, eu acho que o Vasco nem merecia ter empatado esse jogo. Se não fosse o Verratti, o Vasco teria perdido essa partida, porque o Vasco jogou muito mal. O Vasco contra uma equipe um pouquinho mais qualificada, que foi a equipe do Volta Redonda, tomou sufoco taticamente. O Vasco não teve a saída, Felipe Coutinho, Tietê, Jair não conseguiram executar bem o futebol deles para poder o Vasco sair com a vitória desse jogo. Então isso deixa claro que o Vasco precisa de reforços, e não só reforços, pegar qualquer um de qualquer time, juntar e trazer para o Vasco. Não é isso que o Vasco precisa. O Vasco precisa de 2 pontas de velocidade. É isso que o Vasco precisa. Eu ainda não confio na defesa do Vasco. Tanto João Vitor como o Lucas Oliveira não passaram confiança ontem para o vascaíno. E eu acredito que o Vasco tem que ter reforço na área de defesa. Mas Júlio, tem o Maurício Lemos, tem o Lucas Freitas que ainda não jogou também. Cara, mas não é o suficiente. O Vasco precisa de reforços, tanto para a defesa como para o ataque. Não pode ficar só dependendo desses jogadores que tem, e os jogadores que tem no momento são fracos. Vamos falar agora um pouquinho em relação ao Grego, né? O Grego, desde o dia 18 de janeiro, fez proposta para o Vasco da Gama para comprar a SAF do Vasco. A gente não tem valores e nem porcentagem de quanto que ele quer da SAF do Vasco. O que temos no momento é que a proposta está na mão desde o dia 18 de janeiro e até agora não teve resposta. E aí eu me pergunto, não teve resposta por causa da lentidão da diretoria ou porque ainda não conseguiram executar bem um plano de ataque em relação à SAF do Vasco? É uma pergunta que você tem que se fazer também, né? Vou falar agora do Frederico Girotti. Frederico Girotti é um atleta que foi oferecido ao Vasco. Ele é um atleta do Talheres, que lembra do Talheres aí. Ele foi oferecido ao Vasco por meio de empresários. Até o momento não teve resposta em relação ao Vasco. A única coisa que eu sei é que o Vasco ficou de analisar esse nome, Frederico Girotti. Ele é um atacante de velocidade e também ele funciona como centroavante. Então, tudo indica aí que o Vasco vai analisar esses nomes aí, mas nada evoluído para o bem. Ele não veio o Verratti, que com certeza está fazendo uma campanha muito melhor daqui. Agora a gente fala da negociação do Bruma. Bruma, Vasco, Braga. O que acontece? O Vasco fez uma proposta de 6 milhões de euros pelo Bruma. O Braga quer se desfazer do jogador, mas não quer que ele vá para o futebol concorrente. O Benfica tem uma proposta em relação a ele também. Só que o Braga prefere liberar ele para o futebol brasileiro. E aí vem o Vasco nessa situação. O Vasco já fez a proposta, aguarda só a resposta aí do Braga em relação à troca de documentos, porque já está em fase de troca de documentos, só que o Vasco tem que correr e o Braga também tem que correr com essa negociação. Por quê? Porque a janela de transferências em Portugal fecha amanhã. Então, se o Vasco e nem o Braga não correrem com a documentação, a negociação pode melar. Foi perguntado se o técnico do Braga conta com o Bruma, e ele disse que sim, que o foco total dele é no jogo de amanhã. Só que a negociação é uma negociação complicada e se encerra amanhã por causa da janela de Portugal. Então pode melar em relação ao tempo que o Vasco não tem. E aí é que eu falo, seu Marcelo Santana, aonde você esteve todo esse tempo para perder tempo com o Brian Rodrigues e não viu o Bruma livre, entre aspas, no mercado? Que perda de tempo é essa, seu Marcelo Santana? O senhor é um incompetente. O senhor não sabe nem o que o senhor faz dentro da diretoria do Vasco. Não sabe o que o senhor faz. Entendeu? Em relação ao Bruma, é isso. Incompetente Marcelo Santana deixou o tempo passar para poder tentar fechar em cima da hora para ver se consegue a negociação
em relação ao Bruma. E se não fecharmos em relação ao Bruma, a essa negociação, coloque a culpa no seu Marcelo Santana, tá bom? Essas foram as notícias de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Eu fico por aqui, até a próxima. Fui!